Amazonas, o rio épico. Localizado na América do Sul, é o segundo rio mais extenso do mundo com 6.992,06 quilômetros e mais de 1.000 afluentes. A maior vazão de água, média superior que a dos próximos 7 maiores rios combinados, sem os afluentes Madeira e Negro. A Amazônia tem a maior bacia de drenagem do mundo, cerca de 7.050.000 quilômetros quadrados, cerca de 1/5 do fluxo pluvial total do mundo. O rio origina na nascente do rio Apurímac, parte ocidental dos Andes, Peru, desagua no delta do Amazonas, no Atlântico. No seu percurso recebe, ainda no Peru, os nomes de Caroazanta, Lopeta, Apurímac, Rio N, Rio Tambo, Ucayali e Amazonas. Entra no Brasil como Rio Solimões, após a junção com o Rio Negro em Manaus, recebe o nome de Amazonas até a Foz no Atlântico. Sua foz é classificada como mista, por apresentar uma foz em estuário e em delta, é o único com uma foz mista no mundo. A maior parte do rio está inserida na planície sedimentar amazônica, embora a nascente ser acidentada e de grande altitude. A maior bacia hidrográfica do mundo, mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, a maior parte do rio flui na planície sedimentar amazônica. Marginalmente, a vegetação ribeirinha é, em sua maioria exuberante, predominando as florestas equatoriais da Amazônia. Na média, a área inundada pelo rio Amazonas e seus afluentes mais que triplica durante as estações do ano. Na estação seca, 110.000 quilômetros quadrados estão submersos, enquanto que na estação das chuvas essa área chega a ser de 350.000 quilômetros quadrados. No seu ponto mais largo atinge na época seca 11 km de largura, que se transforma em 50 km durante as chuvas. Diversas fontes afirmavam que a nascente do rio Amazonas estava nas cabeceiras do rio Maranhão. Os Institutos Brasileiros de Geografia e Estatísticas e o Nacional de Pesquisas Espaciais e a Agência Nacional de Águas. Com o Instituto Nacional Geográfico do Peru, em 2007 definiram que a nascente é no Lago Mismi, Nevado Mismi, sul do Peru. Também que o Amazonas tem 6.992,06 km de extensão, mais de 1.000 afluentes, maior que o Nilo com apenas 6.852 km de extensão. Estudos em 2009 no Rio Nilo, apontam que a sua nascente é no Rio Rucarara passando este a ter 7.088 km de extensão. Porém a bacia hidrográfica do Amazonas é a maior do mundo, com superfície de 7 milhões de quilômetros quadrados, 60 vezes mais caudaloso que o Nilo. A quantidade de água lançada no Atlântico é gigantesca, cerca de 209.000 metros cúbicos por segundo, ou 1/5 de toda a água fluvial do planeta.
O Amazonas é responsável por 1/5 da água doce que deságua em oceanos no mundo. A água ainda é doce mesmo a quilômetros da costa. O rio Amazonas, cujo curso é muito plano, 20 metros de desnível nos últimos 1.500 quilômetros, antes da sua desembocadura, constitui um caso muito especial de marés oceânicas. Tais marés são conhecidas como pororoca, e são uma atração turística. Investigação realizada por instituições brasileiras associadas do Programa IBAM, Hidrologia da Bacia Amazônica. Permitem entender melhor a influência da maré no funcionamento hidrodinâmico do Amazonas. Ao se aproximar ao oceano e medir seu impacto nas pulsações do caudal do rio e no transporte de sedimentos para o oceano. Fenômeno incomum é o encontro das águas dos rios Negro e Amazonas que não se misturam e desafiam os pesquisadores. É comum os pescadores retornarem ao cais do Porto de Manaus com o pescado vivo em aquário e as águas que não se misturam. Afluentes na margem esquerda: Rio Napo, Rio Içá, Rio Japurá, Rio Piorini, Rio Negro. Afluentes: Rio Solimões, Rio Manacapuru, Rio Atumã, Rio Inhamundá, Rio Trombetas, Rio Curuá, Rio Maipuru, Rio Paru, Rio Jari. Afluentes na margem direita: Rio Javari ou Iavari, Rio Jandiatuba, Rio Jutaí, Rio Juruá, Rio Tefé, Rio Poari, Rio Purus. Afluentes: Rio Solimões, Rio Madeira, Rio Tapajós, Rio Uruará, Rio Xingu, Rio Tocantins. Narrativa educativa sobre o rio Amazonas. Amazonas, o rio épico, reescrito por José S.S. Almeida, 12 de julho de 2014. Música, acervo livre YouTube. Fotografia, acervo Google. Software, MS Movie Maker. Conteúdo, pesquisa web. Narração Bing, áudio efeitos, Google.